Olá, pessoal, de volta aqui para mais uma aula do nosso curso, a Jornada Interior. Seguimos ainda na nossa aula 1, falando sobre o inconsciente coletivo, na verdade, dando continuidade. Na aula anterior, nós paramos exatamente aqui sobre o inconsciente coletivo e o eu consciente. Então, seguimos a partir daqui. A maioria das impressões surgidas nos primeiros anos de vida se tornam rapidamente inconsciente e forma a camada infantil do inconsciente pessoal, como denomino. Tenho certas razões para propor essa divisão do inconsciente. O inconsciente pessoal encerra tudo o que foi esquecido ou reprimido, ou de qualquer modo se tornou subliminar, tudo que a pessoa adquiriu antes de modo consciente ou inconsciente. Tais materiais são marcados por um cunho inconfundivelmente pessoal. Mas, e aqui vem a chave, mas no inconsciente podem ser encontrados ainda outros conteúdos que parecem inteiramente estranhos à pessoa e muitas vezes não apresentam o menor vestígio de uma qualidade pessoal. Material desse tipo é frequentemente encontrado nos doentes mentais, contribuindo não pouco para a confusão e desorientação do paciente. Ocasionalmente, esses conteúdos estranhos podem aparecer também nos sonhos de pessoas normais. Ou seja, esses conteúdos inconscientes são do inconsciente coletivo, da camada mais profunda da psique. Em pessoas normais, esses conteúdos aparecem em sonhos. Ao analisarmos um neurótico e compararmos seu material inconsciente com o encontrado em alguns casos de esquizofrenia, logo percebemos uma diferença considerável. No neurótico, o material recolhido costuma ser preponderantemente de origem pessoal. Seus pensamentos e sentimentos giram em torno da família e da sociedade em que vive. Em se tratando de doença mental, dá-se muitas vezes o caso de as imaginações coletivas passarem para o primeiro plano, como que encobrindo a esfera pessoal. O doente escuta a voz de Deus a falar-lhe, sua visão mostra transformações cósmicas. É como se tivesse sido retirado o véu de todo o mundo de ideias e emoções até então oculto à sua mente. Quase que em seguida põe-se a falar de espíritos, de demônios, de magia, de perseguições ocultas e mágicas, e assim por diante. Não será difícil adivinhar de que mundo se trata, ou seja, é um mundo da mente primitiva que se mantém profundamente inconsciente enquanto tudo corre bem na vida, mas que emerge dessa profundeza assim que algo de funesto se apresenta à consciência. Ou seja, nas pessoas normais, enquanto tudo vai bem na consciência, essa camada fica como que adormecida, né? Mas quando acontece alguma coisa que, como ele fala, algo de funesto, quando alguma coisa de funesto se apresenta à consciência, então essas camadas é como que estremecidas. E aí pode surgir conteúdos dessa camada, podem emergir, né, conteúdos inconscientes dessa camada mais profunda nas pessoas normais. A esta camada impessoal da alma dei o nome de inconsciente coletivo. É coletivo porque não se trata de nada que tenha sido adquirido pessoalmente. É como que o funcionamento da estrutura herdada do cérebro, a qual em seus traços gerais é a mesma em todos os seres humanos e, de certo modo, até mesmo em todos os mamíferos. O cérebro herdado é o resultado da vida de nossos antepassados. Consta dos sedimentos estruturais ou das correspondências àquelas atividades psíquicas que inúmeras vezes foram repetidas na vida de nossos antepassados. Em contrapartida, constitui também o tipo existente a priori e aquilo que desencadeia a atividade correspondente. De modo algum estou interessado em decidir o que é mais antigo, se é a galinha ou o ovo. Ou seja,
Esse cérebro, a forma como ele é sedimentado, como ele traz esses sedimentos estruturais correspondente àquelas atividades psíquicas que inúmeras vezes foram repetidas na vida de nossos antepassados, nós trazemos isso conosco, ou seja, o nosso cérebro é o resultado da vida dos nossos antepassados. E aí, existe até um trecho do livro que eu já até trouxe em uma das aulas que Jung fala que o cérebro, ele tende, quando uma criança nasce, ele tende a funcionar de maneira praticamente igual, né, à geração mais recente, né, à geração dos antepassados mais recentes. Ou seja, com pouquíssimas diferenças. Nossa consciência pessoal é como um edifício erguido sobre o inconsciente coletivo, de cuja existência ela normalmente nem suspeita. Ou seja, nossas formas de pensamento, as nossas formas emocionais, padrões de comportamento está intimamente ligado com essa camada do inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo apenas ocasionalmente influencia nossos sonhos. Quando tal ocorre, surgem então aqueles sonhos raros e admiráveis de notável beleza ou de terror demoníaco ou de sabedoria enigmática, às quais certos povos primitivos dão o nome de grandes sonhos. As pessoas costumam ocultar esses sonhos como um segredo precioso e procedem corretamente agindo assim. Tais sonhos são de significado muito grande para o equilíbrio psíquico do indivíduo. Muitíssimas vezes até ultrapassam o horizonte mental da pessoa e adquirem, assim, validade para muitos anos da vida, como se fosse uma espécie de marcos miliários espirituais, mesmo que jamais sejam entendidos completamente. Ou seja, aqui ele está falando dos sonhos em cujos os arquétipos aparecem e que às vezes nem a pessoa não compreende aquele sonho, mas ela sente uma carga emocional, uma carga, vamos dizer assim, de fascínio por aquele sonho, e que aquele sonho ele traz como que uma vitalidade para o indivíduo por muitos anos. A volta às brumas originárias do inconsciente, porém, não implica que se deva renunciar inteiramente à conquista valiosa dos antepassados, isto é, à diferenciação da consciência. Trata-se mais da questão do homem ocupar o lugar do intelecto, mas não aquele que o sonhador imagina, e sim alguém mais arredondado ou mais completo. Ou seja, do homem ocupar o lugar do intelecto significa dele ocupar esse lugar, porém não esquecendo o inconsciente, né, que também faz parte dessa personalidade total do ser humano. Isso significa que muita coisa deve ser assimilada no âmbito da personalidade, ainda que no momento tal coisa pareça penosa ou mesmo impossível. Ou seja, aqui ele está se referindo a esses conteúdos do inconsciente que às vezes é penoso e mesmo até impossível de compreender. A outra parte do inconsciente é o que eu chamo de inconsciente impessoal ou coletivo. Como o próprio nome indica, este inconsciente não inclui nenhum conteúdo pessoal, mas apenas conteúdos coletivos, ou aqueles conteúdos que não pertencem apenas a determinado indivíduo, mas a um grupo de indivíduos e, em geral, a uma nação inteira ou mesmo toda a humanidade. Estes conteúdos não foram adquiridos durante a vida do indivíduo, são produtos de formas inatas e dos instintos. Embora a criança não tenha ideias inatas, possui, contudo, um cérebro altamente desenvolvido, com possibilidades de funcionamento bem definidas. Este cérebro é herdado de seus antepassados. É a sedimentação da função psíquica de todos os seus ancestrais. A criança nasce, portanto, com um órgão que está pronto a funcionar pelo menos da mesma maneira como funcionou através da história da humanidade. Ou seja, da mesma maneira que
a humanidade já vivenciou. É no cérebro que foram pré-formados os instintos e todas as imagens primordiais que sempre foram a base do pensamento humano, ou seja, portanto, toda a riqueza dos temas mitológicos. Naturalmente, não é fácil provar sem mais a existência de um inconsciente coletivo em um indivíduo normal, mas de tempos em tempos aparecem representações mitológicas em seus sonhos. É nos casos de perturbações mentais e especialmente na esquizofrenia que mais nitidamente se destacam esses conteúdos, ou seja, esses conteúdos mitológicos, né? É nesses casos em que as imagens mitológicas frequentemente apresentam uma variedade surpreendente. Os doentes mentais muitas vezes produzem combinações de ideias e símbolos que não se pode atribuir a experiências de sua existência individual, mas unicamente à história do espírito humano. É o pensamento mitológico primitivo que produz suas imagens primordiais e não a reprodução de experiências inconscientes. O inconsciente coletivo se exprime nas doutrinas mitológicas próprias da maioria dos mistérios secretos, as quais revelam o saber secreto tanto acerca da origem de todas as coisas, como do caminho da salvação. Também é certo que a camada psíquica mais profunda, sobre a qual se firma a consciência individual, é de natureza universal e da mesma espécie, pois de outro modo os homens não poderiam entender-se mutuamente. E aqui vamos compreender os aspectos negativos e positivos do inconsciente coletivo, em que pese a gente já ter falado de muitos aspectos negativos, né, como os símbolos da mãe terrível, do dragão, da serpente, enfim. O inconsciente coletivo, ele tem essa dualidade, né? Ele é caótico, indiferenciado e sombrio, que é representado pelos mitos, né, do submundo, do mundo de Hades, enfim, toda aquela parte sombria dos mitos. Mas o inconsciente também, ele possui uma parte especial, que é o fundo fascinante da alma, o mundo das imagens primordiais, o tesouro da renovação. Os aspectos negativos e caóticos, vamos relembrar aqui alguns, né? A descida ao inconsciente, né, onde já as coisas mortas que voltam a viver, representam esse aspecto caótico e sombrio do inconsciente. Também é representado pela nigredo ou putrefactio, que é a situação em que o inconsciente, o indivíduo ele enfrenta o inconsciente, né? Confronta com o inconsciente. Ele entra num estado de introversão tão profunda que às vezes é vivido como uma forma de morte simbólica, em que o ser humano fica mergulhado aí por um bom tempo. Também é conhecido como a noite escura da alma, né? É onde não há mais escapatória, o ser humano ele tende a enfrentar consigo mesmo. Ao trazer-se para a consciência conteúdos inconscientes, provoca-se artificialmente um estado muito semelhante ao de uma doença mental. Ou seja, quando algum conteúdo que está profundamente arraigado do inconsciente coletivo ou do próprio inconsciente pessoal, quando ele emerge, ele causa um estado, né, semelhante ao de uma doença mental. A grande maioria das doenças mentais, desde que não sejam diretamente de natureza orgânica, se fundamentam na dissociação da consciência, que é provocada pela invasão incessante de conteúdos inconscientes. Para exemplificar isso, eu trouxe aqui novamente o nosso desenho, o símbolo azul representando mais ou menos o inconsciente e o símbolo amarelo representando a consciência. Então, um conteúdo que se aproxima da consciência, ou seja, um conteúdo inconsciente, quando se aproxima da consciência e chega e emerge, né, por assim dizer, das profundezas e toca a consciência, pode ocorrer essa cisão, ou seja, em que há uma divisão na consciência,
quando esse assunto, essa informação, essa imagem, esse conteúdo inconsciente toca o consciente. Daí o perigo, né? É como se a consciência ela fosse abalada de alguma forma. O indivíduo ele sente. Se ele não sentir de forma consciente isso, ele vai sentir de forma sintomática. Bom, nós temos também ainda como aspecto negativo desse inconsciente da alma humana a luta do herói com o dragão, né? O dragão representando exatamente esse inconsciente. Manifestamente indica isto um estado de introversão, aqui falando sobre a putrefactio, que é a fase da nigredo, da alquimia. Manifestamente indica isto um estado de introversão, no qual se deve chocar e digerir o conteúdo aprisionado na consciência. Durante esta operação, são interrompidas as relações com o mundo exterior e recolhidas as antenas do perceber, do suspeitar, do distinguir e do valorizar. Enquanto a consciência não tiver terminado o processo de sua integração, está ela coberta do mais negro mar, isto é, envolvida pela inconsciência e obscurecida, e em forte aflição, como o herói no ventre da baleia durante o decurso da viagem noturna pelo mar. E aqui é bastante interessante, né? Quando ele fala que durante essa operação da Nigredo, que é essa fase de introversão, em que o indivíduo está tendo consciência de conteúdos sombrios seus, dessa parte, né, do inconsciente sombrio caótico, ele fala que durante esta operação são interrompidas as relações com o mundo exterior e recolhidas as antenas do perceber, do suspeitar, do distinguir e do valorizar. Aqui ele faz referência às 4 funções da psique humana. Quando ele fala que as antenas do perceber são recolhidas, o perceber tem a ver com a função da sensação. Essa função da psique, a sensação, ela tem a ver com a função dos sentidos. Ela é uma função irracional. Essa função, ela me diz que alguma coisa é, porém não exprime o que é, nem qualquer outra particularidade da coisa em questão. Ou seja, essa função da psique tem a ver com meus 5 sentidos. Ela me diz que alguma coisa é, mas ela não me diz o que é essa coisa. Eu só tenho a percepção, eu percebo que existe algo, mas eu ainda não sei o que é. E aí entra a outra função, que é a função do suspeitar, né? Ele diz que a função do suspeitar também é recolhida. A função que tem a ver com suspeitar é a função intuição. Ela também é uma função irracional. Por que ela é uma função irracional? Porque ela não tem a ver com a razão, né? Esta é uma função da percepção que compreende o subliminar, isto é, a relação possível com objetos que não aparecem no campo da visão e as mudanças possíveis, tanto no passado como no futuro, a respeito das quais o objeto nada tem a nos dizer. A intuição é uma percepção imediata de certas relações que não podem ser constatadas pelas outras 3 funções no momento da orientação. A intuição ela é uma percepção, só que ela é uma percepção do inconsciente. Ela, ela traz é uma forma de algo que fica no ar. A pessoa também percebe, mas ela não sabe o que é e fica por isso mesmo. E aí entra uma outra função que ele diz também que é necessário recolher, né? Que são recolhidas é a questão do distinguir. O distinguir tem a ver com a função da psique do pensamento. Aqui sim é uma função racional. Essa função ela exprime o que uma coisa é. Ela dá o nome a essa coisa e junta ali um conceito. Então, aqui a gente já dá para entender como é que funciona a nossa psique em relação à nossa experiência com a realidade, com o mundo. A função sensação, que tem a ver com os 5 sentidos, ela
me diz que alguma coisa é, mas ela não me fala o que é essa coisa. Por isso eu preciso da função do pensamento, porque o pensamento vai fazer associações e vai dar nome a essa coisa. Ele vai dizer o que a coisa é. A função da intuição também vai ajudar, porque ela é uma função de percepção do inconsciente. Assim como eu preciso perceber coisas externas, físicas, materiais concretos, eu também preciso perceber coisas sutis, coisas que têm a ver com o mundo interior. Ou seja, eu preciso também ter essa capacidade de percepção, que é a percepção de coisas mais sutis, de sensações, de coisas que vêm desse mundo um pouco mais sombrio, que é o inconsciente. E aí, por último, tem uma quarta função que ele também diz que é recolhida nessa fase, que é a função valorizar, né? Que tem a ver com a função sentimento. É uma função racional, ela nos informa através da carga emocional acerca do valor das coisas. Ela nos diz se uma coisa é aceitável para nós ou não. Ela nos diz o que é de valor para nós, ou seja, é a função do sentimento. Essa função que diz se uma coisa é agradável para nós ou não. Se uma coisa é agradável, a gente vai ver que existe grande valor sentimental e emocional por causa da carga que essa coisa exerce sobre nós. Mas se ela também tem uma carga negativa, ou seja, é algo desagradável para nós, também vai me dar informações de que existe alguma coisa aí que eu preciso compreender em relação a essa carga emocional negativa que essa coisa eh, se apresenta, né? Ou seja, Jung falava que para nós termos uma, vamos dizer assim, uma percepção, apreensão um pouco mais completa da realidade, e a realidade aqui envolve o inconsciente, o seu tenebroso aspecto sombrio, caótico, e a parte consciente da personalidade, que é a razão e que é o concretismo também, né, o materialismo, o físico, o material palpável. Para que a gente compreenda de forma completa essas duas dimensões, por assim dizer, é necessário essas quatro funções estejam funcionando coordenadamente, ou seja, na verdade, cooperativamente seria a palavra correta, de que elas possam contribuir uma com a outra na formação de uma realidade, de uma percepção da realidade um pouco mais próxima e mais real possível das coisas. Aqui, quando eu falo real, vai envolver o inconsciente, não é só o concretismo, vai envolver a parte sutil do inconsciente, inclusive a parte tenebrosa do inconsciente. E é interessante também porque nessa última função, que é o do sentimento, que é o valorizar, devido a este fenômeno, não podemos perceber e aperceber sem uma determinada reação sentimental. Sempre está presente certa carga emocional, ou seja, praticamente quase todos os fatos está presente essa carga emocional. E quem ajuda a compreender, a enxergar essa carga emocional e tentar compreender o seu sentido é essa função do sentimento. Claro que junto com a função, as outras três funções. Bom, continuando, ainda sobre o aspecto negativo do inconsciente, que é o inconsciente coletivo, nós temos o aspecto da mãe terrível, que são geralmente representados por animais. Aqui a energia psíquica, libido, ela se encontra indiferenciada, ainda não domesticada, por assim dizer, que ao mesmo tempo constitui uma parte da personalidade humana, que é simbolizada pela alma antropóide. Então, a pessoa pode ter sonhos, por exemplo, com animais atacando ela. Geralmente tem alguma coisa aí em relação a esse aspecto indiferenciado da energia psíquica que de alguma forma está se apresentando para ela no sonho. Então, coloquei aqui alguns animais que são costumeiros de aparecer em sonhos quando acontece algum desequilíbrio
na psique humana, né, devido a esses conteúdos do inconsciente. Nós temos a serpente, principalmente aqui a questão do crocodilo ou jacaré, leão, tigre, o escorpião, que representa também um símbolo do inconsciente, né? O lobo, enfim, tem vários outros animais, aqui é só alguns exemplos. A imago materna, que de um lado se transforma no maior perigo para o herói, mas justamente por isso também na única fonte de seus atos, de sua ascensão significa uma renovação da luz, um renascimento do consciente a partir das trevas, isto é, da regressão ao inconsciente. Essa parte está na aula anterior, então vou passar direto. Como mostram muitos exemplos históricos, pela introversão, o indivíduo é fecundado, entusiasmado, reconcebido e renasce. Aí nós temos o mito de Jonas e a baleia, né? Essa espécie de introversão em que ele entra no ventre da baleia, representando aqui o inconsciente, né? Ele tem a sua libido introvertida e acaba acessando coisas inacessíveis, insondáveis. A água das profundezas representa o inconsciente, e lá, via de regra, há um tesouro guardado por uma serpente ou dragão, outra simbologia do aspecto do inconsciente, do aspecto caótico, né? A gruta ou o mundo subterrâneo representa uma camada do inconsciente onde não há nenhuma discriminação nem diferenciação entre as energias masculina e feminina. E aí eu até coloquei, né? Ou seja, a gruta ela é um símbolo que representa esse mundo subterrâneo, o inconsciente coletivo, onde não há nenhuma discriminação nem diferenciação, onde os opostos estão misturados, mas aqueles estão misturados indiferenciados. Aí é necessário fazer a separação, né, que aí tem a ver com a fase alquímica da albedo, né, que é a separatio, tem que separar os elementos e depois uni-los novamente. Só que quando une, eles cada um mantém a sua dignidade, né? Eles não estão nesse estado caótico. O medo, a insegurança são manifestações que indicam que o ser humano está preso nas garras da grande mãe terrível. A mãe terrível aqui simbolizando o inconsciente. Ou seja, quando ocorre essa confrontação com o inconsciente, o ser humano pode passar por esses processos de medo e insegurança, que são típicos da fase da nigredo. O sono da Grande Mãe Terrível nos puxa para as percepções primitivas da humanidade. Se mergulharmos nesse sono irresistível e não conseguirmos sair daí, entramos em um mundo sombrio interior. Sentimos-nos sem forças, de fato, nossa força vital é, por assim dizer, sugada pelas imagens inferiores que ganham vida e animação. Essas imagens possuem grande carga emocional. Aqui, o sono da Grande Mãe Terrível simboliza essa introversão, essa nigredo, né, que o ser humano passa. E aí ele perde as forças, né, para algumas coisas exteriores da vida exterior. E enquanto que essa perda de energia, como a gente falou, ela é direcionada para conteúdos, imagens primitivas desse mundo sombrio interior, que muitas vezes é representado por esse submundo. Enquanto o inconsciente coletivo indiferenciado ficar acoplado à psique individual, nenhum progresso se fará, nem a fronteira será transposta. Ou seja, enquanto o indivíduo não conseguir compreender o inconsciente coletivo e ele continuar como que um apêndice indiferenciado à psique individual, então nenhum progresso se fará. Os conteúdos do inconsciente coletivo são não só os resíduos de modos arcaicos de funções especificamente humanas, como também os resíduos das funções da sucessão de antepassados animais do homem, cuja duração foi infinitamente maior do que a da época relativamente curta do existir especificamente humano.
Tais resíduos, ou para usar a expressão de Simon, os engramas, quando ativos, têm a propriedade não só de interromper o desenvolvimento, como também de fazê-lo regredir, enquanto não estiver consumida toda a energia ativada pelo inconsciente coletivo. Mas a energia será recuperada quando pudermos tomar consciência dela pela confrontação consciente com o inconsciente coletivo. Aqui eu acredito também que é especificamente falando sobre a Nigredo também. Jung fala que nessas camadas mais profundas do inconsciente, que é o inconsciente coletivo, aí se encontra também o período infinitamente maior, referente à época em que os nossos antepassados eram os animais. E essa parte ela é muito maior, né, historicamente falando, do que o período em que o homem se tornou homem, né, por assim dizer, ou seja, que o homem começou a ter consciência, o consciente começou a se diferenciar do inconsciente. Então, existe esses tais resíduos aí, ou seja, resíduos até de conteúdos de instintos, né, animalescos, por assim dizer, que ainda está presente em nós, que é representado por esse lado da natureza selvagem, animalesca, que, digamos assim, é uma parte da divindade em nós, né, também. São nítidos os paralelos com o mito dos heróis. O típico combate do herói contra o monstro, o conteúdo inconsciente, trava-se não raro à margem da água ou também num val, que é o caso dos mitos dos Pele Vermelha, conhecidos através de Hiawatha, não sei se é assim que se pronuncia. O herói sempre é engolido pelo monstro, tal como Jonas na batalha decisiva. Isto foi mostrado por Frobenius, que coligiu considerável material a respeito. No interior do monstro, o herói começa a ajustar as contas com ele, enquanto o animal nada em direção ao nascente, levando-o em seu bojo. O herói corta fora uma parte essencial das vísceras do monstro, como o coração indispensável à vida, que simboliza a energia essencial à ativação do inconsciente. Depois de matar o monstro, ele é levado à deriva até a terra firme. O herói sai renascido depois da viagem noturna pelo mar, ou seja, simbolizando a função transcendente, frequentemente acompanhado por todos aqueles que o monstro já havia devorado antes. Restabelece-se o estado normal anterior, pois o inconsciente, privado de sua energia, não ocupa mais uma posição preponderante, ou seja, que é quando ocorre essa confrontação com o inconsciente ele perde, por assim dizer, a carga pesada que ele tinha sobre o indivíduo, porque o indivíduo começa a fazer a integração desses conteúdos do inconsciente com a parte consciente da personalidade. Mas isso é um processo, às vezes, muito demorado, e que é representado pela alquimia, pelas fases da Nigredo, Albedo e Rubedo. Aqui ele fala também sobre essa questão da função transcendente. Seria uma quinta função da psique, né? Na verdade, uma função que transcende o eu. Seria a função que representa exatamente a união dos opostos. E aí, essa função, ela é uma função que é como se fosse o mediador entre essas duas partes da personalidade do indivíduo. Lembrando que o indivíduo tem a parte consciente da sua personalidade e a parte inconsciente, que é muito mais ampla e que transcende a esfera do eu. E praticamente abarca toda a humanidade, praticamente. Bom, aí nós temos, já falamos muito sobre o simbolismo de Jonas e a baleia, principalmente no vídeo anterior, e aqui é só apenas um para relembrar. E aí a pergunta é, como o inconsciente ele se exprime, né? Ou seja, quais são as formas de expressão do inconsciente, de contato do inconsciente com o indivíduo? E aí a gente já falou que é, entre eles, né?
é a ânima e o ânimos, que servem como uma ponte para esse inconsciente coletivo. Ou seja, é através da ânima e do ânimos que o indivíduo consegue, vamos dizer assim, compreender esses conteúdos dessa camada mais profunda do seu eu, que é o inconsciente coletivo. A estrutura psicológica que se comunica com o inconsciente coletivo é o ânimos e a ânima, o que corresponderia à persona que se comunica com o consciente coletivo. Quanto mais essas imagens chegam a você, ou seja, essas imagens são os conteúdos inconscientes, né? São os arquétipos, as imagens primordiais. Quanto mais essas imagens chegam a você e não são compreendidas, mais você está na sociedade dos deuses, ou se preferir, na sociedade dos lunáticos. Você não está mais na sociedade humana, pois não consegue exprimir-se. Só quando você pode dizer esta imagem é assim assado, você está na sociedade humana. Qualquer pessoa pode ser apanhada por essas coisas e se perder nelas. Ou seja, aqui representando de novo a questão desse tragar do inconsciente, né, da mãe terrível que devora, que pode devorar o herói. Se devorar o herói e ele não conseguir se desvencilhar dessas imagens arcaicas e caóticas, ou seja, se ele não conseguir compreender o sentido delas, ele pode se perder nelas. Algumas desperdiçam a experiência dizendo que tudo é tolice, perdendo assim o que é mais valioso, pois essas são as imagens criativas. Outra pode identificar-se com as imagens e tornar-se excêntrica ou tola. Ou seja, o indivíduo pode passar por essa situação em que o inconsciente ele começa a emergir com seus conteúdos, o indivíduo não compreende o sentido delas, e aí, pelo fato dele não compreender, ele perde um material valioso, porque são imagens criativas. Mas, por outro lado, o indivíduo ele pode identificar-se com essas imagens e tornar-se excêntrico ou tolo. E aí nós temos um exemplo um pouco conhecido na história, onde um arquétipo, onde a pessoa se identifica com um arquétipo, ela se torna aquele arquétipo. E a ideia não é essa. A ideia é você compreender o que o arquétipo quer dizer, né? Qual é o sentido dele para a vivência, a experiência humana. E aí temos o caso de Nietzsche, né? Que ele se identificou com um arquétipo, mas essa identificação, pessoal, ela é inconsciente e ela envolve a pessoa de uma tal maneira que, enfim, tem uma carga emocional envolvida, não é simplesmente se identificar por se identificar. Existe uma questão de uma parte emocional envolvida, do sentimento da pessoa envolvido. Quando o sentimento não é diferenciado, ele se envolve, né? Ele, vamos dizer assim, ele se dissolve nesse mundo do inconsciente coletivo. Bom, aqui nós temos o aspecto positivo do inconsciente coletivo. Agora vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre eles, né? Mas não seria justo salientar unicamente o lado negativo do inconsciente. É comum o inconsciente ser desfavorável ou perigoso, por não concordarmos e, portanto, nos opormos a ele. A atitude negativa em relação ao inconsciente, isto é, a ruptura com o mesmo, é prejudicial na medida em que a sua dinâmica é idêntica à energia dos instintos. Por isso que eu falei que existe toda uma questão de sentimento e de carga emocional envolvido na questão desses conteúdos do inconsciente. Você não pode simplesmente virar as costas, porque ele ataca pelas costas e a pessoa não vai nem saber. A falta de solidariedade com o inconsciente significa ausência de instinto ou ausência de raízes. Bom, não existe consciência sem diferenciação de opostos. É o princípio paterno do Logos que, em luta interminável, se desvencilha do calor e da escuridão primordiais do colo materno, ou seja, da inconsciência. Sem temer qualquer conflito, qualquer sofrimento, qualquer pecado, a curiosidade divina almeja por nascer. Ou seja, esses conteúdos inconscientes, eles fazem parte da personalidade humana. E aí é necessário que esses conteúdos eles sejam
compreendidos no seu sentido. Por isso, o princípio paterno do Logos, o Logos, ele representa essa parte da mente, da consciência espiritual, por assim dizer, em que existe aí sempre uma luta, né, em que parte desse conteúdo inconsciente quer se tornar consciente. A inconsciência é o pecado primeiro, o próprio mal para o Logos. O seu ato de criação libertadora do mundo, porém, é matricida, e o espírito que ousava enfrentar todas as alturas e profundidades também deve sofrer os castigos divinos. Como dizia Sinésio, o acorrentamento ao rochedo do Cáucaso. Ou seja, para o Logos, ou a parte espiritual nossa, conseguir vir à luz da consciência, de se desvencilhar desse estado caótico que é o inconsciente, não vai ser, não é algo fácil, né? Ou seja, ele fala aqui que o seu ato de criação libertadora do mundo, porém, é matricida. Ou seja, o ato de criação libertadora desse mundo caótico, sem sentido, por assim dizer, para muitas pessoas, é matricida. Ou seja, é a questão da criação, né, da mãe. A mãe é onde o filho renasce. O filho renasce aqui sendo o próprio indivíduo, renascendo desse mundo de trevas, de obscurecimento, de não compreensão das coisas que acontecem, de muitas coisas que acontecem, né, na experiência humana. E aqui eu trouxe um trecho bastante interessante, e, na verdade é uma curiosidade. Há um tempo atrás eu li o livro da Helena Blavatsky, Cosmogênese, e eu achei um trecho que depois, quando eu li, Jung fez como que uma conexão, uma associação. E eu trouxe aqui esse trecho. Diz o seguinte, do livro da Cosmogênese: a luz astral, ou a anima mundi, é dual e bissexual. A parte masculina ideal é puramente divina e espiritual. É a sabedoria, é o espírito, ou purusha. Ao passo que a parte feminina, o espírito dos nazarenos, está em certo sentido contaminado pela matéria. Em verdade, é matéria e já é, portanto, o mal. Ela é o princípio vital de toda criatura vivente e da alma astral, o perispírito fluídico, a homens, animais, pássaros, do ar e tudo o que vive. Os animais trazem em si apenas o germe latente da alma imortal superior. Esta última só se desenvolve após uma série de evoluções inumeráveis. A doutrina de tais evoluções está resumida no axioma cabalístico: a pedra se torna planta, a planta se converte em animal, o animal em homem e o homem em espírito, e o espírito em um Deus. A questão aqui é que essa anima mundi, ou luz astral, ela é o inconsciente coletivo. Ela é dual e bissexual. A parte masculina, ou seja, yang dela, representa o homem primordial, que em algumas tradições, se eu não me engano, o gnosticismo é chamado de antropos. Bom, na Cabala eu acho que é chamado de Adão Cadmon. Ou seja, esse homem primordial representaria a centelha divina. É o aspecto yang dessa anima mundi. É como se o espírito tivesse preso na anima mundi, ou o espírito fosse uma parte da anima mundi. O aspecto da mãe, que é o aspecto feminino do inconsciente coletivo, tem a ver com o aspecto da mãe terrível, que nós estudamos até agora há pouco, né? Dessas últimas aulas recentes. Ou seja, pessoal, o inconsciente coletivo, ele coincide com a luz astral e com a anima mundi. O aspecto yin é o aspecto vital, ou seja, nosso corpo, nossos órgãos, eles trabalham sem a nossa consciência. Nosso coração, ele bombeia sangue, nosso pulmão faz a operação do ar, né, de filtrar o ar, enfim, de
respirar e nada disso é feito de forma consciente, ou seja, a nossa parte consciente da personalidade não tem, por assim dizer, uma participação nisso. O que eu entendo ou compreendo como sendo o inconsciente, ou seja, toda essa energia vital que faz nossos órgãos, nosso corpo físico funcionar, é de fato é do inconsciente coletivo, ou seja, é do inconsciente de forma geral, é da ânima mundi ou luz astral, como ela fala aqui, é o princípio vital de toda criatura vivente. Ou seja, essa parte feminina é representada pelo princípio vital de toda criatura, a parte feminina do inconsciente. Porque nosso consciente não participa disso. E claro que nessa parte feminina, que tem a ver com esse princípio vital, é também onde estão a questão dos instintos. E os instintos, a gente vai ver na aula dos arquétipos que os instintos estão intimamente ligados com os arquétipos. Os arquétipos, eles agem como instintos, mas eu não posso também me aprofundar agora, porque a gente vai ter uma aula falando sobre os arquétipos e os instintos. Mas aqui é só para vocês compreenderem como que esse inconsciente coletivo, de forma ampla, que é a parte da personalidade humana, tem a ver com os conceitos pelo menos ao meu ver, né, com os conceitos da Helena Blavatsky no Cosmogênese. Na projeção cristã, o descensus Spiritus Sancti vai só até o corpo vivo do eleito, verdadeiro homem e verdadeiro Deus a um só tempo. Na alquimia, porém, a descida do Espírito Santo, né, vai até a escuridão da matéria inanimada, cujas regiões inferiores, segundo os neopitagóricos, são regidas pelo mal. E aqui, novamente, fazendo referência ao que a Helena Blavatsky tinha falado, né? O mal e a matéria juntos formam a díade, a dualidade, ou seja, a questão que a gente acabou de falar sobre a anima mundi, né, os dois aspectos, a bissexualidade, a dualidade dela. Ou seja, o aspecto yang, o aspecto logos é o espírito, e o aspecto yin feminino é o aspecto sombrio, né? Mas também, ao mesmo tempo, é o aspecto que dá energia vital para o nosso corpo funcionar. Esta é de natureza feminina uma anima mundi, a physis feminina, desejosa do abraço do uno, da mônada, do bom e do perfeito. A gnose de Justino representa como Éden, virgem na parte superior e serpente na inferior. Vingativa, ela combate o pneuma, o espírito, pois o mesmo infiel a abandonara sob a forma do demiurgo e a segunda forma de Deus. Ou seja, esse demiurgo é a segunda forma de Deus. Ele é a alma divina presa nos elementos e nossa tarefa é libertá-la. Ou seja, o inconsciente é onde está o espírito e ao mesmo tempo o lado animal, o grotesco, sombrio, eles estão como que mergulhados, né? Os dois, ou um mergulhado no outro. É o caos praticamente. E aqui, para mostrar a figura, que é essa figura da alma divina presa nos elementos, que é aqui representado pela mãe, né? A mãe na parte superior, que é representado como uma virgem, e a parte inferior, que é representada aqui pela cauda de peixe, que representa o aspecto ligado ao inconsciente sombrio, ao mar, ao oceano. Nem o princípio materno nem o paterno podem existir sem o seu oposto, pois ambos eram um só no início e torna-se um só no fim. A consciência só pode existir através do permanente reconhecimento e respeito do inconsciente. Toda vida tem que passar por muitas mortes. Principalmente quando chega na segunda metade da vida, existem muitas mortes simbólicas. Quando conseguimos estabelecer a função denominada função transcendente, supre-se a desunião com o inconsciente
e então o seu lado favorável nos sorri. A partir desse momento, o inconsciente nos dá todo o apoio e estímulo que uma natureza bondosa pode dar ao homem em generosa abundância. Aqui é o aspecto positivo, né, desse inconsciente. O inconsciente encerra possibilidades inacessíveis ao consciente, pois dispõe de todos os conteúdos subliminais que estão no limiar da consciência, de tudo quanto foi esquecido, tudo que passou desapercebido, além de contar com a sabedoria da experiência de incontáveis milênios depositada em suas estruturas arquetípicas. O inconsciente está em constante atividade e vai combinando seus conteúdos de forma a determinar o futuro. Produz combinações subliminais prospectivas, ou seja, para frente, né? Tanto quanto o nosso consciente. Só que elas superam de longe em finura e alcance as combinações conscientes. Podemos confiar ao inconsciente a condução do homem quando este é capaz de resistir à sua sedução. Bom, pessoal, para finalizarmos, aqui eu trouxe um trecho falando sobre a atribuição de conteúdos do inconsciente coletivo a uma determinada pessoa. Bom, pessoal, como é que acontece isso, né? Aqui eu vou falar de forma bem sucinta e bem resumida, mas Jung trata isso de forma bastante detalhada nos seus livros. Acontece que o indivíduo ele pode projetar um conteúdo inconsciente, e dentre esses conteúdos inconscientes nós sabemos que existem os arquétipos, então o indivíduo pode projetar um arquétipo numa pessoa ou numa situação externa a ele. E aí Jung vai falar que esse indivíduo ele oscila entre um endeusamento doentio e exagerado e um desprezo carregado de ódio em relação a uma pessoa ou situação. Seria mais ou menos assim, a pessoa ele até deu o exemplo de uma relação de médico, né, terapeuta, psicólogo com o seu paciente. Então ali, eles estão tratando, né, do inconsciente dessa pessoa. Esse indivíduo, ele pode projetar um arquétipo, por exemplo, um arquétipo de salvador no seu próprio médico, no seu próprio terapeuta. Ou ele pode projetar uma outra figura arquetípica, como um diabo, no seu médico. Vai depender da relação ali, né, que está ocorrendo durante esse processo analítico, que ele está passando ali pelo processo inconsciente. No caso da introjeção é ao contrário. O próprio indivíduo introjeta como que uma imagem arquetípica, um conteúdo inconsciente para ele mesmo, ou seja, ele se identifica, né, com aquele conteúdo. E aí ele passa de um auto-endeusamento ridículo, né, que Jung fala, para uma autodilaceração moral. Ou seja, ele oscila entre esses dois polos, porque ele pode se identificar com um arquétipo, né, um arquétipo, por exemplo, de um profeta, de um salvador, mas ele também pode se identificar com o aspecto mais obscuro do inconsciente coletivo, que aí essa parte é bastante dolorosa, porque o indivíduo sente muita culpa pelos conteúdos inconscientes que ali estão aflorando. Então, assim, esse aqui é só um detalhe para a gente já saber mais ou menos como é que acontece essa, esse contato, né, com essas camadas mais profundas do inconsciente, como esses conteúdos eles podem ser tanto projetados, como eles podem ser introjetados, que é quando o indivíduo se identifica, né, na introjeção, ele se identifica com um arquétipo. E aí que corre o perigo, né? Que é essa identificação, o eu, o complexo do eu, ele é inundado pelo arquétipo. É como se o arquétipo ali possuísse esse indivíduo. Por isso que tem que haver né, o equilíbrio entre a personalidade consciente e a personalidade inconsciente. Nenhum nem outro pode usurpar a outra parte né, da personalidade. E aí ele vai dizer o seguinte: o erro cometido em ambos os casos consiste em atribuir os conteúdos inconsciente coletivo a uma determinada pessoa. Assim, ele próprio ou a outra pessoa se transforma em Deus ou no diabo. Esta é a manifestação característica do arquétipo. Uma espécie de força primordial se apodera da psique
e a impele a transpor os limites do humano, dando origem aos excessos, à presunção, que é a inflação, à compulsão, à ilusão ou à comoção, tanto no bem como no mal. Ou seja, pessoal, a presunção, que é um excesso, né? A presunção, que é a inflação, é ele se identificar com o arquétipo, né? Ou é ele se achar um super-homem, né? Um salvador, um profeta. A compulsão e a ilusão ou a comoção, tanto no bem ou no mal, né? Que seria também a questão dele trazer esses conteúdos do inconsciente coletivo e se identificar tanto com eles a ponto de que ele tem ali uma sobrecarga emocional e não consegue sair desse estado sombrio, né, que é quase como que uma depressão, uma tristeza profunda, enfim, é o processo da Nigredo. Bom, pessoal, chegamos então ao final dessa aula. Aqui estão os livros que fizeram parte da nossa aula e agora a gente se vê nos próximos vídeos ou nas próximas aulas. Até breve. Tchau, tchau!